podcast Digitalks para você. Tô de volta. Afinal, a gente tem tanta gente maravilhosa para bater um papo aqui. Então é muito gostoso poder estar aqui revezando com o Guga Oliveira para poder trazer para você um pouco do que está rolando na Digitalks 2023. Gente, é muita novidade, é muita gente linda. E eu vou dizer para vocês agora que antes de começar o nosso papo, eu estava aqui fazendo milhões de perguntas para nossa convidada, porque, vou te dizer, gente, é muita novidade. A gente também não sabe tudo do mundo tecnológico. Nosso negócio é comunicação, meu negócio é comunicação. Mas eu sei que dá para juntar as duas coisas e o negócio ficar ainda melhor. Então, ela vai dar dicas, ela vai contar pra gente um pouco do que ela faz e contar também o que ela tá achando da Digitalks 2023. Sabrina Olivo, que é da Trex. Sabrina, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço aqui para contar um pouco de tecnologia. Isso. Ai, de nada, imagina, seja bem-vinda. Tá gostando da feira? Tá gostando da Digitalks esse ano? Tô adorando. É a primeira vez que eu venho aqui na Digitalks. Não conhecia e já foi sensacional. A gente já apresentou a nossa empresa ali no palco do Innovation Experience. Enfim, daqui a pouco vai sair o resultado do campeonato. A gente foi uma das empresas selecionadas para estar ali no palco, né? Aí logo mais sai o resultado também para saber se a gente foi aprovado, né? Que legal! Tem umas oportunidades muito legais rolando, né? Gente, é muito legal, fora o quanto a gente fica sabendo e se atualizando de muitas coisas, né? Totalmente. A gente aqui tá aprendendo muita coisa, viu? Confesso que eu tô amando. Para você que chegou agora, de repente tá ouvindo esse como o primeiro podcast, ou no canal do YouTube, ou na sua plataforma de streaming de áudio preferida, saiba que tem muito mais, tem muito conteúdo antes e depois desse, com certeza. Então deixa rolar aí para você ficar por dentro das novidades do mundo tecnológico, do mundo digital. Sabrina, vamos lá, gente. Vou contar para vocês que eu estava aqui tentando entender um pouco do currículo da Sabrina e achei que tem coisas que nada melhor do que ela explicar para vocês. A Trex é uma empresa de blockchain games. Exatamente. Então, primeiro de tudo, Sabrina, que é a diretora de inovação da Trex, eu quero que você conte pra gente, sabe? O que é blockchain? Sério, fala pra gente de uma maneira clara. Assim, que quem escuta entende. Vou tentar assim, mas se não ficar claro, por favor, só me falar. Tá bom. Blockchain, basicamente, é uma forma de você conseguir ter dados de forma, até como se fosse um quebra-cabeça embaralhado ali, né? Que a gente dá o nome de criptografados, mas assim, quando pensar em criptografia, só pensar em um quebra-cabeça embaralhado. As informações estão ali, só que para você conseguir ter acesso às informações, você teria que separar as pecinhas e começar a juntar de novo naquele quebra-cabeça. A blockchain é uma forma de você ter aquelas informações digitalmente, só que embaralhadas, como se fosse um quebra-cabeça. E aí, isso permite você ter acesso àquelas informações, mas de forma segura. E o mais legal é que essas informações, elas, apesar de serem informações suas, elas não são centralizadas. Ou seja, o que acontece hoje em dia, né, é que, por exemplo, a gente faz o nosso login no Facebook, nessas redes sociais. Quem é o dono daquela informação que a gente coloca, né? É o Facebook, é o Instagram, enfim, né, hoje a Meta, né, que é dona dos dois. Então, está centralizada em uma empresa específica. Com blockchain, não está mais centralizada aquelas informações. Então, você é dono das suas próprias informações, como deveria ser, né, desde o início. Então, é um pouco disso, assim. Gente, que incrível! Léo, meu marido, vou te contar, entendi o que é blockchain agora. Ele gosta desse mundo da tecnologia, do marketing digital, enfim. E às vezes ele fala sobre muitas coisas e ele até me explica, né, de alguma forma, mas às vezes eu fico um pouco ainda com aquela pulguinha atrás da orelha, tentando entender. Mas foi muito claro o jeito que você falou, que legal isso. E como você falou, é como deveria ser desde o início, né? As informações são nossas, né? Mas essa forma de ser criptografado e ficar de forma segura é muito interessante, né? Com certeza. E como que acontece isso no mundo dos games? Como que é esse trabalho? Isso é muito legal de comentar, porque até como que foi a nossa tese, né? Naquele momento era apenas uma suposição, quando a gente estava bem no comecinho da empresa. A gente queria dar basicamente mais oportunidades para as pessoas saberem o que estava acontecendo nesse mundo de blockchain.
Porque a gente que já estava ali no meio da tecnologia, a gente já estava aproveitando tudo aquilo. Mas a grande massa não consegue aproveitar porque tem muitas barreiras ali no meio, né? Então tem barreiras da maior parte do conteúdo ser em outro idioma, que é o inglês principalmente. Tem barreiras de ter poucos vídeos, poucos conteúdos também escritos, se você não for muito nerd ali para entrar no meio. Então o que a gente pensou? Como que a gente consegue colocar mais pessoas para dentro desse universo de blockchain? Sem falar tão tecniquez, sem falar com jargões, sem falar inglês. E aí a gente percebeu que estava tendo duas coisas. Um crescimento muito grande de uma economia de criadores de conteúdos que estavam falando sobre isso nas redes sociais. E o outro ponto é como a gente consegue fazer esse embarque de novas pessoas nesse universo para aproveitar as oportunidades. E o nosso insight foi, por que a gente não faz através de um jogo? Então, a gente começou a gamificar essas experiências iniciais. Então, por detrás, assim, né, se você fosse abrir, entre aspas, a nossa tecnologia, tá tudo lá, cheio de códigos, tecniquez, tem palavras como DeFi, finanças descentralizadas, temos tokens, dá para ter uma chuva de letrinhas aqui técnicas. Mas tudo isso está na parte de trás, que a gente chama de back-end. Então, é tudo que acontece nos bastidores da tecnologia. Na parte da frente, que é onde a pessoa realmente usa, é um jogo. Então, você não precisa saber de toda a tecnologia para usar. Você consegue aprender ali de forma até instintiva. E aí é legal porque a gente começa a trazer novos usuários e a gente consegue até ensinar um pouco de educação financeira. Só que agora é de forma gamificada. Gente, que incrível, eu preciso disso. Ai, meu Deus, será que agora eu consigo entender um pouco mais? Porque, assim, é uma forma mais... é uma didática que funcionaria mais para mim em relação a essa parte de finanças, que eu tenho uma dificuldade. Imagino que tenha gente ouvindo a gente que passa pelas mesmas coisas. Então, saber que existe uma forma da gente aprender isso de um jeito... de um outro jeito, de um jeito fácil, gostoso, e ainda em game, enfim, né? Brincando, né? Parece isso. É muito legal, né? Exatamente isso. E aí tem uma diferença bem legal dos jogos normais para jogos em blockchain. De por que a gente também escolheu jogos em blockchain, né? Então, assim, dá até para explicar um pouco mais sobre isso, porque dá para entender na prática o porquê que existe blockchain, nesse caso específico, né? Então, por exemplo, quando você tem um jogo normal que não envolve blockchain, por exemplo, você vai comprar uma arminha no seu jogo, você vai comprar alguma daquelas funcionalidades, né? E ali, quando você compra, ele fica armazenado dentro do jogo. Então, por exemplo, enfim, um jogo, Call of Duty, algum desses jogos grandes, assim, por exemplo, você comprou uma arminha, a arminha vai ficar no jogo. Se você quiser usar em um outro jogo, você não vai poder usar a mesma arminha. Você comprou, por exemplo, uma roupa pro seu bonequinho ali, né, que a gente chama de avatar. Você comprou dentro daquele jogo, você não vai conseguir usar em outro jogo. Então, quem fica com aquela arminha, com aquela roupa, ela fica centralizada no jogo. Na plataforma do jogo, né? Exato. Então, você pagou, em tese é seu, só que você não pode usar em outro lugar. E aí, fazendo um paralelo com a vida real, né? É como se eu fosse comprar uma blusa da Adidas que eu só posso, sei lá, usar em casa. Eu não consigo usar ela em outro lugar. Você fala, ué, mas eu paguei e não é minha. Por que eu não posso usar? É sua, entre aspas, né? Caramba, que interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar que poderia ser diferente. Olha que engraçado, né? Totalmente. Eu nunca tinha parado para pensar que poderia ser diferente. Então, nesse caso, como funciona? Tem um game... no caso, qualquer game ou não? Só os games que são específicos, que trabalham com blockchain? Como é que é isso? Nesse caso, é realmente só jogos que já são de blockchain. Que já são de blockchain. Exato. Aí eu tenho lá um game que é nessa plataforma, que é dessa forma, e aí eu consigo usar, de repente, algum acessório ou alguma coisa em outros jogos que também estão nessa mesma tecnologia? Exatamente isso, é exatamente isso. Então, assim, basicamente, olha que legal. Você consegue, por exemplo, ter a arminha de um jogo A funcionando num jogo B. Um personagem de um jogo A funcionando no jogo B. Porque as linguagens, como essa com a tecnologia blockchain, né, as linguagens elas se conversam. Então você consegue fazer essa junção. Você faz uma parceria com a empresa empresa faz todos esses bastidores ali por detrás do Tecniquez funcionar e você que é usuário, você só fica jogando ali. E aí o mais legal, né, por que você consegue fazer essa transição de um jogo para o outro? Porque realmente é seu. Então, mesmo você comprando a arminha, a roupa dentro do meu jogo,
né, entre muitas aspas, né, porque o jogo também é seu, mesmo você comprando a arminha lá, você coloca aquele negócio dentro, entre aspas, do seu armário, que a gente chama de carteira digital, né, wallet. Então, fica no seu guarda-roupa. Que eu só tinha escutado falar para falar de finanças. Gente, eu tô amando falar disso em game. Continua. É muito massa, né? Aí você, como tá no seu guarda-roupa, né, então você pode usar onde você quiser também. E aí você transfere para outro jogo. O tecniquezista, né, chama jogos interoperáveis. É a interoperabilidade entre jogos. Isso é muito legal. Eu vou te contar que a minha cabeça foi para um lugar aqui, então eu vou ter que contar. Você imagina você usando uma arma, sei lá, do Call of Duty no The Sims? Uhum. Podia dar até ruim, né? Podia ser perigoso. Porque de repente recebe uma visita que você não quer, você resolve com uma arma. Não é pra isso. Mas seria divertido. Preciso contar que enquanto você estava falando, eu comecei a pensar, nossa, como seria legal. Exatamente. E deve acontecer coisas parecidas, né? Que legal isso. Nossa, eu tô assim, amando saber. E como que as pessoas acessam, como as pessoas sabem que o jogo é dessa maneira? Por exemplo, da Trex, como que faz? Como que uma pessoa que está ouvindo agora a gente, que está também achando super legal como eu, consegue acessar, consegue, enfim, achar e jogar também? Isso é muito legal de comentar, assim, o mercado de Web3 aqui no Brasil, que é esse mercado de blockchains e tudo mais, ele é muito recente. Então, tudo começou lá no início de uma moeda grande, que é a maior do mercado, chamado Bitcoin. Então, começou a ter foi o primeiro uso assim mais forte, né, para o público em geral sobre blockchain. E aí depois começou a ter as novas funcionalidades, começou a ter redes de tecnologia, começou a ter aplicativos não centralizados nisso tudo. Foi toda uma construção acontecendo ao redor do mundo. No Brasil, não ficou... agora está começando a ser mais falado. Eu só tô dando um contexto antes de responder. Eu acho direto. ótimo, por favor. Vai que tem mais umas Caróis, assim como eu, escutando. Vai amar essa explicação. Muito bom. Aqui no Brasil começou a ser um pouco mais falado agora com o Banco Central. A partir do momento que a gente começou a falar mais sobre Real Digital, que faz umas 2 semanas que mudou o nome para Drex. Então, basicamente, é a mesma tecnologia lá. O governo, que é o Banco Central, no caso, né? Ele está criando a moeda que a gente conhece hoje em papel, mas agora dentro da blockchain. E aí, essa moeda, né, que é, tecnicamente falando, é uma moeda tokenizada, né, para colocar dentro da blockchain, a gente vai poder pagar qualquer coisa com isso, com esse Drex. Então, da mesma forma que a gente fala, me manda um Pix aí de R$100, né? O Pix é o meio de pagamento. O Drex vai ser a moeda que vai rodar nesse meio de pagamento. Nossa, que legal. E a diferença, por exemplo, disso para um Pix, qual é? O Pix é a forma daquele dinheiro andar da minha carteira para a sua carteira. E aí é como se fosse uma ponte, né? O Pix é essa ponte para conseguir sair do meu e entrar no seu. O Drex é a moeda que vai chegar na sua carteira. Gente, isso é muito legal, né? E só facilidades. Gente, estamos falando de tecnologia. Que legal. Digitalx 2023 trazendo pra gente tanta oportunidade de entender um pouco mais. Eu quero que a gente fale mais sobre isso. Eu achei super bacana você explicar sobre o que é esse ambiente de tecnologia chamado Web3, porque realmente é novidade, né? Eu sei que para quem está nessa área, está estudando, talvez um pouco menos, mas para quem só é um amante de tecnologia e quer saber de coisas novas, é aí uma grande novidade. Mas eu queria fazer uma pausa assim no meio para você contar uma coisa que eu achei muito legal, porque assim, a gente escuta a Sabrina falando, né, com todo esse conhecimento e ao auge dos seus, quantos anos? 26. 26 anos. E acha que ela estudou isso desde criança, né? Não, você olha aqui e você fala assim, ela nasceu nessa área, né? Sei lá, seu pai, sua mãe. Não, gente, ela contou que ela veio de um mundo corporativo, da área do financeiro. E, enfim, eu queria que você contasse um pouco, né, do que você falou da sua trajetória, que você era uma funcionária de uma empresa de tecnologia de finanças e que, de repente, isso começou a crescer, né? Com 21 anos, você já estava à frente desse departamento e aí migrou de repente para esse mundo de uma tecnologia tão moderna. Eu queria que você contasse pra gente como foi isso, porque é inspiração para muitas pessoas que hoje estão aí de repente nas suas áreas, têm vontade de migrar ou estão insatisfeitas e às vezes veem tanta dificuldade. E sim, eu imagino que tenha que ter empenho,
Mas é possível, então eu queria que você contasse para que essas pessoas conhecessem e se inspirassem também com a sua história. Muito obrigada, inclusive. Com certeza, até falando mais ainda do passado, né? Minha família não é da área de tecnologia, muito menos da área corporativa. Minha família é de funcionário público. Então, a minha família inteira, o background é até da polícia. Então, vô, tio, pai. Então, todo mundo tá ali naquele ramo de policial, e eu fui a ovelha negra, né? Eu não quis seguir a carreira policial. Então, eu não... O mundo da tecnologia está agradecendo hoje. Muito bom. No começo ali não foi muito fácil de falar. Imagino, não vou prestar concurso público. A família deve ter falado, como assim? Exatamente. Agora tá tudo bem, né, família? Manda um beijo pra família, sabe? Beijo pai e mãe, assim. Muito bom. Mas, assim, foi até... Eu não quis prestar concurso público, isso já foi quase uma disrupção ali, né? De como assim não vai ser funcionária pública. E eu falei, não, quero trabalhar com empresa, quero trabalhar empreendendo e tudo mais. Então, assim, eu comecei a empreender com 15 anos de idade. Tive minha primeira empresa ali, que era uma empresa de customização de camisetas, que eu customizava os uniformes das escolas. E aí foi muito legal. Olha que mente empreendedora dessa adolescente de 15 anos que era a Sabrina. Foi muito, muito legal. Eu fazia um curso técnico de administração, então os professores foram ajudando, eu fui entendendo o que era modelo de negócio, todas essas coisas assim. Eu estudava numa escola pública de manhã e fazia técnico em outra escola pública, na mesma escola pública, inclusive, à tarde. E aí, à noite, eu fazia as camisetas, fazia os sucos, aí eu vendia suco para ter dinheiro para bancar as camisetas. Era uma loucura ali o ensino médio. Já com o empreendedorismo no sangue, já. Total. Acho que foi por ali que, aí quando teve no momento, né, de prestar a faculdade, foi uma coisa bem assim, tudo bem, você vai prestar a faculdade, mas se você não quiser prestar a faculdade, tá tudo bem, porque o importante é você fazer a prova de concurso público. E aí eu fiquei, não, mas eu quero fazer faculdade. Mas eu quero entender sobre empresa, eu quero entender sobre essas coisas. E aí eu comecei estudando contabilidade. Que não tem nada a ver com esse mercado. Nada a ver. Exato. E aí eu fui firme e forte ali por 1 ano e meio. Foi o máximo que eu aguentei. Super, eu não sei, eu não ia falar difícil, mas enfim. Burocrático, cheio de informações, de muita dedicação, né? Exato. E aí eu vi que realmente não era pra mim, eu achava muito metódico, assim, e eu falei, eu quero mais inovação, eu quero alguma coisa diferente, eu não sabia exatamente o que, nunca me achei boa o suficiente para entrar em tecnologia, falava, isso é coisa de gente que, tipo, é muito inteligente, sabe, não vai ser assim nesse nível, e aí até ficava um pouco curiosa para estar mais nessa área de inovação, mas eu sempre tive muito receio. E aí eu falei, o que dá pra fazer? E foi uma... Eu nunca comentei isso em voz alta, assim, no público. Eu adoro isso, gente, eu adoro. A primeira vez que ela vai falar isso em voz alta, preparem-se. Mas assim, o que eu pensei cara, não veio de família com condições, que tipo de trabalho que eu consigo ganhar dinheiro de forma, até então eu pensava de forma meritocrática, que com o estudo e com o esforço, né, eu tava até dando uma boa romantizada ali no começo, né, era 17, 18 anos, mas com o estudo e com o esforço eu consiga realmente subir profissionalmente na carreira e consiga melhorar meu padrão de vida, da minha família também. E ali, dentro da faculdade de contabilidade, eu percebi que na área financeira dava muitas oportunidades disso. Várias empresas com vários bônus, com muito dinheiro, e que, em tese, se você tivesse uma boa faculdade, que eu já estava, né? Eu consegui financiamento do governo, do FIES, para participar dessa faculdade. Você conseguia evoluir profissionalmente dentro daquele mercado. E aí eu falei, eu vou para o mercado de finanças. Eu acho que faz muito sentido. Não vai ser exatamente contabilidade, mas eu vou fazer administração. Aí eu troquei de curso, fui para administração e segui ali no mercado financeiro. E, enfim, no mercado financeiro eu trabalhei no começo calculando imposto de renda. Calculando vários impostos de várias empresas. Muitos números. Depois eu fui trabalhar na primeira vez, e até a única até agora, numa multinacional, que foi a Jaguar Land Rover de carros. Um outro ambiente, cuidava de importação e exportação, então dólar, commodity, era uma outra vida ali. E aí eu tive a primeira oportunidade de trabalhar num fundo de investimentos que investia em empresas de tecnologia.
E ali a minha cabeça explodiu, assim, porque eu falei, caramba, dá pra... tem muita gente legal aqui falando de tecnologia e dá pra colocar dinheiro junto com tecnologia, finanças e tecnologia. E ali eu falei, nossa, muito legal. Isso com quantos anos, sabe? Ali eu tava com 20 para 21. Novinha, de tudo. Que legal. Exatamente. E aí eu entrei nesse fundo de investimento, fiquei quase uns 2 anos lá, aprendi muita coisa, muita coisa. E aí essa empresa, né, ela investia em empresas de tecnologia. E aí eu falei, nossa, de repente dá para eu trabalhar em uma empresa de tecnologia. Eu não sei o que é tecnologia, mas eu posso trabalhar em outras áreas ali, vai que. E aí, enfim, eu recebi a oportunidade de ser a primeira funcionária em uma empresa que estava surgindo ali. Até então era uma ideia num guardanapo, foi assim que eu conheci a empresa. Foi tomando um café com um dos fundadores e ele me apresentando ali, eu falando, nossa, acho que isso faz muito sentido. De repente pode virar uma empresa mesmo, né, esse produto. E ele, não, com certeza, vai virar. E aí ele me convidou para ser a primeira funcionária. E aí nessa empresa eu fazia tudo menos tecnologia, porque eu tinha muito medo, muito receio. Eu falava, isso daqui não é pra mim, deixa eu ficar em outras coisas aqui. E aí nesse período de 3 anos, basicamente eu fiz todas as áreas da empresa, exceto a área de tecnologia, que eu ficava com medo de entrar ali. Então eu fiz a área de relacionamento com investidores, criar a área de marketing, de vendas, de pós-vendas, entre aspas, né, sucesso do cliente, a área operacional daquela fintech, né, que é uma empresa de tecnologia voltada para a área financeira. Criei todas essas áreas, exceto tecnologia em si. E aí, a parte de tecnologia, foi a primeira vez que eu escutei falar dessa palavra, blockchain. Só que aí eu estava muito com receio, que eu fiquei, mas não vou me envolver nisso enfim, fiquei com isso na cabeça. E aí no final dos 3 anos a gente já tinha passado por rodada de investimento, que é quando a startup recebe dinheiro para ela continuar crescendo. E aí eu estava liderando 20 das 25 pessoas da empresa. As outras 5 eram as pessoas da área de tecnologia. E aí foi muito legal, assim, porque eu comecei a participar de reuniões com o nosso diretor de tecnologia. E aí ele começou a falar sobre blockchain, eu não entendia direito, e aí eu não conseguia participar das reuniões, assim, de forma igual, assim. Principalmente porque, mesmo liderando todas essas pessoas, eu era basicamente a funcionária mais nova da startup. Só tinha uma única pessoa que era mais nova do que eu, e assim, os outros 23 pessoas eram todas muito acima, e o diretor de tecnologia, ele também já tinha quase 60 anos de idade. Então, assim, teve toda uma questão de faixa etária também, para entender sobre o universo. E aí eu comecei a estudar por conta própria sobre esse assunto de tecnologia, com muito medo, assim, mas fiquei estudando. E aí, no final das contas, eu acabei me apaixonando por esse mercado. E, enfim, eu decidi abandonar tudo que eu estava fazendo na startup, mesmo tendo começado, e dá até uma dorzinha, né? Porque você fala, gente, eu ajudei a criar isso, tô dando tchau. Tipo, parece estar largando um filho, né? Exatamente isso. E aí eu mergulhei nesse universo de Web3, entrei assim no mercado, meio que na cara com a coragem. Não tem cursos no Brasil sobre isso, tem pouco conteúdo hoje, esse ano, começou a ter alguns, inclusive, mas é a primeira vez. E aí, a partir disso, agora dá para ter mais pessoas estudando sobre esse assunto, porque, né, aumentou a acessibilidade por ser em português. Mas são ainda cursos muito caros e tudo mais. Então, eu tive que começar a aprender sozinha sobre isso, e tudo em inglês, basicamente. Google Tradutor, e vai fazendo ali acontecer. E aí começou a migração. Que legal, obrigada por contar. O nosso tempo é curto, eu queria falar muito mais com você. Olha, gente, por favor, marcar aí um café, alguma coisa, pra gente poder saber mais da sua história, do que você faz hoje na Trex. A gente está caminhando para o final aqui, mas sei que você também apresenta um podcast chamado Cryptalk Podcast, certo? Então já vou contar aqui para quem ouviu e quer saber mais, quer acompanhar um pouco mais, né, do que a Sabrina tem para contar. Então procura lá, Cryptalk Podcast. É dessa forma? Exatamente. E nas redes sociais todo mundo pode me achar como Brina, de Sabrina, né? Brina Web3. Brina Web3. Isso. E o podcast Cryptalk Podcast.
Sabrina, menina, quanta coisa maravilhosa. Parabéns pela sua coragem. Obrigada por ser inspiração para muitas pessoas. Fica aí, né, gente? Ó, uma dica, uma inspiração para você que de repente está aí, infeliz com o que você faz hoje ou está querendo mergulhar no mundo da tecnologia, da modernidade, do mundo digital. Bora, que é só ter força de vontade que dá, né? Com certeza. E vir nos eventos, principalmente conhecer as pessoas. Eu acho que o Digital ele está proporcionando o encontro de grandes mentes aqui, seja nos painéis ou nos corredores andando. Eu acho que isso faz muita diferença. E também aqui na nossa mesa, no nosso podcast. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada. Bom rolê aí na feira ainda. Aproveite muito e sucesso para você sempre, viu? Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. Imagina, gente, fica ligada, ó. Deixa rolar se você tá ouvindo aí, porque com certeza tem mais podcast para você. Se você tá no canal do YouTube também, só seleciona. Tem muita gente bacana para passar por aqui. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.